Oséias capítulo 4, ele vai nos dar uma sequência daquilo que a gente aprendeu no livro de Judas, né? E aí o que acontece? Vocês vão ver que lá focou mais na questão do sacerdócio, dos pastores. Aqui vai mesclar um pouquinho. Vai falar um pouquinho do povo e um pouquinho dos pastores. Por que a gente está falando muito isso? Porque vocês vão ver que o texto está dizendo que nos últimos dias isso ia se multiplicar de uma certa forma, que a intenção do inimigo era enganar até mesmo os eleitos. Então, até mesmo o povo de Deus ia ser enganado. Amém? Então, fiquem atentos. Vocês já beberam água? Todo mundo já bebeu água? Amém? Então, todo mundo está com sede, vai beber água. Quem não está com sede já fica quietinho. Foram no banheiro também? Amém. Que glória a Deus. Então, vamos prestar atenção na palavra. Porque o Senhor vai começar a palavra nos dizendo isso. Presta atenção. Amém? Vamos orar antes da gente iniciar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e agradecemos por esta manhã e por tudo que o Senhor há de fazer aqui esta manhã. Que o Senhor possa abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos aceitar a sua palavra. Senhor, de bom grado, porque nós não viemos aqui para ouvir o que nos agrada, mas viemos aqui para ouvir o que nós necessitamos. Então fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Oséias capítulo 4. O que está dizendo aí? Ouve, pois, a palavra de Yahvé. Amém? Então, primeira advertência, primeira palavra é ouve. Ouve é diferente de escutar. Amém? Ouvir é quando você está dando atenção ao que está sendo falado. E escutar é esse barulho de ventilador, que a gente está escutando, mas a gente não está dando atenção para ele. Então, ouvir é o quê? É dar atenção para o que está sendo falado. Então, Deus inicia a sua mensagem dizendo para nós, ouve, pois. Amém? Então, é para a gente o quê? Dar atenção ao que está sendo dito. Por quê? Vai acabar as desculpinhas aqui essa manhã, amém? Olha só. Ouve a palavra de Yahvé, vós, filhos de Israel, porquanto o Senhor tem uma grave acusação para proclamar. Amém? O Senhor tem uma grave acusação. Esses dias atrás eu ensinei à igreja a respeito de um detalhe. Eu disse que o povo não muda. O que que muda? Tecnologia. Então vocês vão ver que interessante. Eu vou ler o texto. Nós lemos um semana passada, 65 anos depois de Cristo. Não é isso? Nós vamos ler um agora mais de 1000 anos antes. E vocês vão ver o quê? Parece que a gente está lendo nos dias atuais. Vocês vão ver que o povo não muda nada. Não mudou há mais de 1000 anos atrás, não mudou 2000 anos atrás, não mudou 4000 anos atrás, e não muda agora. É tudo igual. Só o que muda é tecnologia. Então vocês vão ver isso aqui claramente. Amém? Tem uma grave acusação para proclamar contra o povo que habita nesta terra. Qual que é essa acusação? Olha só. Que não há verdade. Amém? Tem muita mentira nos dias de hoje, igreja? O povo está mentindo muito? Tá não, o povo não mente não, só mentira boazinha. Vou lá no Bolsa Família, tenho 2 filhos, falo que tem 4. Eu ganho 3.000 reais, falo que ganho 800. Mas isso não é mentira não, né? Isso aí é coisa normal, né? É só para me beneficiar. Então, tudo o povo hoje em dia mente, né? Você lembra quando teve aquele negócio de sinal das antenas lá? O povo falava que não tinha condição de comprar uma antena, que não sei o que. O cara tem uma televisão, 72 polegadas, Smart TV, e fala que não tem condição de comprar uma antena de 15 reais. Para quê? Para ganhar do governo. Mas isso tudo é verdade, né? Ninguém mente. Então, essa questão da verdade, a mentira aqui, encaixa nos dias de hoje, sim ou não? Encaixa. Eu achei que não. Sei que o povo tinha mudado. Que antigamente eles mentiam, agora está todo mundo falando a verdade. Mas não mudou, né? Continua mentindo. Continua. Se for para beneficiar, né? Preciso ganhar uma cesta básica. Estou passando fome. Tá nada. Eu vou entregar a cesta básica por aí, tem gente com cada carrão, falta pouco tem uma Mercedes estacionada pegando cesta básica. Então, a gente tem que parar de mentir. As casinhas do CDHU, daqui uns dias tem inscrição. Tem? Aí tem crente lá com casa fazendo inscrição, falando que não tem casa. Tem? Tem ou não tem? Tem. Tem crente lá ganhando 5.000, falando que ganha 1.000 reais para pagar uma prestação pequena. Tem ou não tem? Tem. Tem gente lá com 5, 6 pessoas trabalhando na casa, falando que todo mundo desempregado. Tem ou não tem? Então, que coisa, hein? Então, há mentira no nosso meio, não há? Demais. Então, não mudou. Então, Deus tem essa acusação gravíssima, né? Há muita mentira, né? Ou melhor, não há verdade, ou seja, há mentira.
Não há também outra coisa que não tem no nosso meio, é bondade. Pastor, mas eu sou tão bondoso. Será? Às vezes a gente fala de bondade, né? Eu vejo tanta gente bonzinho com os animais, bonzinho para aparecer às vezes, né? A pessoa está lá, faz uma campanha, alguma coisa, desde que for para aparecer, a pessoa tem bondade. Mas a bondade que Deus está enxergando aqui, sabe qual que é? Não é a bondade externa, é a bondade interna. Então, às vezes, nem tudo que parece ser bom é bom. E nem tudo que parece ser ruim é ruim. Mas a palavra de Deus diz que está faltando, ou diz melhor ainda, não há bondade. Ou seja, a maioria de nós não é uma pessoa boa. E o que é o oposto de bom? Mal, né? O oposto de bom, né, Luquinha? É mal. No português, não é isso? Então, ou seja, se não há bondade, há o quê? Maldade. Amém? E isso tem muito nos nossos corações, maldade. Vou dar um exemplo para vocês já. Aí continua dizendo aqui, não há bondade, não há compaixão. O que é compaixão? É você sentir a dor do outro, né? Mas há isso? Não há não, né? Vou dar um exemplo para vocês, claro, do que acontece nos dias de hoje. A gente só quer o melhor para nós. Vamos dizer assim, que eu estou numa fila, né? Uma fila de consulta, do SUS. E aí, chegou a minha vez. Mas tem uma pessoa que está bem mais ruim do que eu. Eu dou meu lugar para ela? Não dou nada. Cheguei aqui, foi mó tempão. Vou, agora é minha vez. Ela que se vira. Por quê? Eu não me coloco no lugar da outra pessoa. Eu não estou nem aí com o outro. O negócio é comigo. Se deu certo para mim, é o que importa. Então, eu não tenho compaixão. Eu não me coloco na situação do outro. Eu não estou nem aí para o outro. Resolveu o meu lado. Eu sou uma pessoa justa. É minha vez e pronto. Amém? Então, nos falta compaixão no dia de hoje? Falta, não falta? Às vezes a gente fala um exemplo. A gente sempre acha que a vida do outro é mais tranquila que a nossa. A gente não tem compaixão. Pelo contrário, a gente gosta de acusar as pessoas. Fulano não faz porque não quer. Fulano não vem na igreja porque não quer. Fulano não sei o quê porque não quer. A gente não sabe. A gente já se colocou naquela situação. Né? É tão fácil resolver, é tão fácil olhando de fora. Mas e lá dentro? Né? Então a gente precisa ter o quê? Um pouquinho mais de compaixão. Porque Deus está dizendo que nos nossos dias não há compaixão. Outra coisa que não há também, misericórdia. Amém? Sabia, igreja, que a gente gosta da misericórdia de Deus, não gosta? Faz uso dela? Sim ou não? Não, né? A gente não faz uso não. A gente faz uso não. Faz uso dela, da misericórdia de Deus, não faz? Faz. Mas a gente faz isso com as outras pessoas? Não. A gente não usa de misericórdia para com ninguém. Amém? Então você já pensou que coisa estranha? Você quer receber a misericórdia de Deus, mas você não age com misericórdia. E o que é a misericórdia, igreja? Ninguém aprendeu? Como é que é? Alguém falou. Exatamente. Não dá o que o outro merece. Amém? Não entendi, pastor Paulo. Então vamos lá. Às vezes a pessoa precisa ser punido por algo. Vou dar um exemplo aqui bíblico. Vocês lembram daquele credor que devia muito dinheiro para o rei? E aí ele estava prestes a ser preso, o rei foi lá e perdoou toda a dívida. Porém, tinha uma outra pessoa que estava devendo para ele, que era uma dívida bem menor, ele não perdoou. Ou seja, a dívida tinha que ser cobrada. E o rei agiu de misericórdia para com ele. A dívida dele também, o outro que estava devendo para ele, ele também tinha o direito de cobrar. Porém, ele não agiu com misericórdia. Ou seja, o outro precisava ser cobrado? Merecia ser cobrado, né? Mas ele poderia ter agido de misericórdia, assim como o Senhor agiu com ele. E nos dias de hoje, o que acontece? A gente não age de misericórdia para com ninguém. A gente quer misericórdia, mas não age de misericórdia. O que é isso? Às vezes a pessoa precisa de uma punição. Ela merece uma punição. Mas a misericórdia não nos faz punir dessa forma. Amém? Porque Deus faz isso com a gente. A gente merecia estar tudo a caminhos largos para o inferno. E Deus não está nos levando para o céu? Mesmo sendo pecador, mesmo sendo mentiroso, mesmo sendo mal, mesmo não agindo com misericórdia, mesmo sem conhecimento. Com tudo isso, Deus está fazendo o quê? Nos dando o que é melhor. Sem a gente merecer. A gente merecia ser punido. Mas a misericórdia fez o quê? Tirou a punição e nos deu a graça. Então, às vezes a gente não entende dessa forma. Alguém me defraudou, então eu preciso de descontar aquilo ali. Sem misericórdia nenhuma. Vou dar um exemplo para vocês. Ninguém pode errar nos dias de hoje.
né? A gente não tem misericórdia com quem erra. A pessoa errou e você teve um prejuízo porque ela errou. Um prejuízo, às vezes, financeiro, um prejuízo de tempo, qualquer tipo de coisinha. O que você faz? Você não perdoa, vou denunciar, ele tem que ser punido. Onde já se viu esquecer uma coisa dessa? Onde já se viu um problema desse? Você vai, né? Ninguém pode esquecer nada. Se a pessoa marcou um táxi, o táxi vai vir amanhã, o táxi esqueceu de vir, você já vai ligar para não sei para onde, já vai denunciar no Facebook, porque a pessoa não pode esquecer. Mas se fosse você que tivesse esquecido, você ia querer o quê? Misericórdia. Não pode nem esquecer nada quando é a gente, mas quando é os outros não podem esquecer nada, não pode faltar com nada. Nós não perdoamos nada. Amém? Não perdoam nada. Agiu errado comigo, merece a punição. Isso é o quê? Olho por olho, dente por dente. Amém? Está errado comigo, você é errado com ele também. Me maltratou, vou maltratar também. É o que a Bíblia ensina? Não. Isso é agir de misericórdia? O que é a misericórdia? Não dá aquilo que a pessoa merece. Ela merece a punição. Porém, eu vou agir de misericórdia. Amém? Eu tenho que agir com misericórdia, porque eu estou aprendendo isso com quem? Com Deus. Se for para me vir na igreja e eu agir igual todo mundo age, para que eu estou fazendo aqui? Estou vindo à toa. Para que eu estou escutando o pastor falar 1 hora na minha cabeça? À toa. Estou fazendo igual todo mundo. Qual que é a diferença? Nenhuma. Aí eu vou, faço igual todo mundo, depois vou evangelizar. Vai funcionar? Vai funcionar não. Foi lá um nóia, me roubou um giz lá na minha casa. Então eu encontrei o nóia na rua, vou dar um couro no nóia, que roubou um giz na minha casa. Ele merece levar um couro? Merece porque roubou. Mas nós vamos agir de misericórdia. Ele às vezes precisa de um prato de comida, não é de um couro. E aí você vai, em vez de dar um prato de comida, dar um couro no cara, não vai resolver nada. Às vezes a pessoa precisa, às vezes, de ouvir, de ser ouvida, né? Às vezes precisa de ouvir uma palavra de Deus e você vai e repreende com uma forma totalmente equivocada que não vai resolver o problema. E às vezes o que você tem que fazer, você não faz. Ir lá e pregar a palavra de Deus, ir lá e evangelizar, ir lá e falar que Deus pode tirar daquela situação, a gente não faz. Mas, no entanto, a gente quer agir com justiça. Isso chama-se justiça própria. Amém? E quando a gente faz isso? Já falei isso aqui diversas vezes. Não entende porque não quer. Mas já foi falado aqui. Quando a gente está com raiva. Não é isso? Você está com raiva, só faz besteira, uma atrás da outra. Você está com raiva. Então, toda vez que você for partir para cima de um para dar umas pancadas nele, o que você faz? Espera para outro dia e vê se você vai estar na mesma vontade. Não vai estar, porque você já pensou. Seu sentimento veio para o lugar, você falou, nossa, coitado, né? Às vezes ele falou aquilo, mas ele nem queria falar. Estava bêbado, estava drogado, estava num momento ali de raiva. Então, tudo bem, vamos deixar para lá. Vamos agir de misericórdia. Amém? Agora, quando eu estou no meu ímpeto de fúria, eu ajo com misericórdia? Não, né? Está lá a mulher que foi pega em flagrante adultério. Ela merecia ser apedrejada? Claro que merecia. A lei dizia que a mulher pega em flagrante adultério tinha que ser apedrejada. Porém, o que é que Jesus fez? Agiu com misericórdia. Amém? E esse é o ensinamento que nós recebemos. Mas é o mesmo que a gente não pratica. Então não adianta receber e não praticar. Pastor, mas eu vou ser bobo? Isso não é ser bobo, isso é agir com misericórdia. Você não quer receber misericórdia na sua vida? Então faz igual. Se fosse para ser olho por olho, dente por dente, nós estávamos perdidos. Vocês estão entendendo? Isso é uma questão de compaixão. Se fosse a gente no lugar daquela mulher, a gente ia querer ser apedrejado? Não, mas no lugar do apedrejador a gente quer estar, né? Mandar pedra eu quero, receber pedra não. Então eu preciso o quê? Ter compaixão e colocar no lugar do outro e agir com misericórdia. Porque nos dias de hoje isso está sobrando ou faltando? Faltando demais. Justiça. Não há justiça. Então a gente não faz as coisas que são justas. Né? A gente age com a justiça, mas qual a justiça? A própria. E nós temos um parâmetro de justiça, igreja? Sim ou não? Temos a palavra de Deus. Inclusive a nossa justiça comum, ela é pautada na palavra de Deus. Né? Pode roubar naturalmente? Pode roubar aqui? Pode adulterar? Pode adulterar aqui? Então, é mais ou menos, se você for analisar a nossa justiça, ela é pautada basicamente na Bíblia, né? Ela foi tirada daqui, a maioria dela. Então, o que a gente faz? A gente age com injustiça. Amém? Quer ver uma injustiça grande que a gente faz?
Quando a gente pega os nossos filhos, por exemplo, e ele quer se entupir de chocolate doce e bala, e você vai e dá isso para ele. Isso é uma injustiça. Por quê, pastor? Porque ele não sabe discernir o que é bom e o que é ruim para ele. Mas nós sabemos. Então nós estamos sendo injustos com a criança em deixar ele pegar uma diabetes precoce ali, estragar os dentes tudo. Isso é uma injustiça que a gente está fazendo. Porque a gente tem noção do que está fazendo, mas a criança não tem noção daquilo que está recebendo. Então isso é uma coisa justa? Sim ou não? É injusto. Amém? Então a gente também não exerce de justiça. Amém? E o pior de tudo, esse aqui é para esbagaçar. Por quê? Nem conhecimento de Elohim. O que é Elohim? O nosso Deus poderoso. Amém? Então nós não conhecemos o nosso Deus. Não há conhecimento de Deus nos dias de hoje. Sabia isso? Não há. As pessoas conhecem tudo, menos a Deus. Eu conheço igreja, eu conheço teologia, eu conheço macumbaria, feitiçaria, idolatria, não sei o que, menos Deus. Ah, eu não estudei, não sei o que. Gente, quero conhecer Deus. Qual o único jeito de conhecer Deus? Palavra de Deus. Se eu quiser conhecer o Cadu, o que eu tenho que fazer para conhecer o Cadu? Conversar com ele, não é? Fico do lado, ô Cadu, como é que tá? E eu vou saber se o Cadu fala gíria, eu vou saber se o Cadu xinga, eu vou saber qual que é a intenção dele, eu vou saber tudo, porque eu estou do lado dele escutando tudo. Agora, se o Cadu estiver quietinho, caladinho, eu sei que o Cadu é ou não é? Não sei. Assim é com todos nós. Quer conhecer uma pessoa, anda com ela. 30 dias que você vai saber quem ela é, porque você vai saber o que ela fala, o que ela vive. E assim é com Deus. Mas para a gente saber o que ele fala, o que a gente tem que fazer? Bíblia, ele já falou tudo que podia. Aqui tem tudo que é de Deus, está aqui. Então aqui a gente vai saber como que Deus age, como que Deus quer as coisas, do jeito que ele fala. Tudo sobre Deus está na palavra de Deus. Então se eu quiser um conhecimento de Deus, eu tenho que ir para onde? Palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus está nos dizendo que não há conhecimento de Deus. Sabia que não há? Por que não há? Por que as pessoas dizem, não, Deus não dá bola para você não. Deus não é assim não. Deus é amor, Deus é aquilo, Deus é aquilo. Sabem tudo de Deus, mas pegaram esse conhecimento aonde? No mundo, não perguntaram para Deus. Tem que perguntar para Deus. Senhor, o Senhor concorda com isso? Então, vamos lá. Senhor, o Senhor concorda com a fornicação? Está aqui. Não, os fornicadores não herdarão o reino dos céus. Então ele não concorda. Senhor, o Senhor concorda com as pessoas que roubem as outras? Está aqui na palavra o quê? Não roubará. Amém? Então, a gente quer saber o que Deus acha, então a gente faz? A gente pergunta. Senhor, o Senhor concorda que a gente fica na roda dos escarnecedores, escarnecendo? Não. Senhor, o Senhor concorda que a gente anda com os ímpios? Não. Então, tudo isso está onde, igreja? Na palavra de Deus. Não, o Senhor não está nem aí, não. Você pode ir, pode não sei o quê. Mas a palavra está o quê? Para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores. Está escrito aqui. Então, como é que eu posso dizer que Deus não se importa se a palavra está dizendo que ele se importa? Eu preciso de conhecimento de quem, então? De Deus. Conhecimento da palavra. Amém?